Segundo o manual do fabricante da sua empilhadeira, há alguns itens que merecem uma atenção periódica dentro dos planos de revisão. Vamos lembrar quais são. Há ainda um tipo de ação preventiva que está sob sua responsabilidade, operador. É a inspeção diária do equipamento, normalmente chamada de manutenção de primeiro nível. Ela consiste na verificação de alguns itens previamente determinados, que podem ser indicativos de anormalidades no sistema operacional do veículo ou poderão vir a causar danos ao equipamento. É comum existir nas empresas uma ficha na qual é anotado o estado de cada item. Diariamente, devem ser verificados os seguintes itens. Nível de água da bateria. Você precisa observá-lo e, sempre que estiver abaixo do nível marcado, completar com água destilada. Cabos de bateria. É importante que você verifique constantemente se estão soltos ou esfolados. Água no radiador. Lembre-se que só se coloca no motor frio. Se o motor estiver quente, coloca-se água somente se o veículo estiver ligado, para evitar o choque térmico. Nível de óleo no cárter. Observe o nível do óleo. Use a vareta e, se necessário, complete com o óleo especificado pelo fabricante. Nível do óleo na direção hidráulica. Também é importante verificar constantemente o nível e, se necessário, completar com o óleo recomendado. Filtro de ar. Ele deve estar sempre limpo para o perfeito funcionamento do motor. Buzina. Verifique o seu funcionamento. Pneus. Cheque o estado geral. Folga do pedal da embreagem. A folga livre deve estar entre 20 e 25 milímetros. Extintor de incêndio. Examinar lacre e pressão do relógio. Combustível. Verificar a quantidade. Freio de estacionamento. Verifique se está com boa pressão na alavanca ou no pedal. Freio das rodas. Com o veículo em funcionamento, veja se os freios estão funcionando bem. O pedal de freio deve ter uma folga livre entre 15 e 25 milímetros e deve estar alto e firme ao ser pressionado. Marcadores do painel. Verificar todos com o veículo em funcionamento. Óleo do motor e filtro de óleo. Precisa ser mantido na marca cheio da vareta. Desligue o motor antes de verificar o nível de óleo e reabasteça conforme necessário. O óleo e o filtro de óleo precisam ser trocados, dependendo das condições de uso, entre 50 e 250 horas de funcionamento. A indicação está no manual do fabricante. Radiador. Se o motor estiver quente, coloca-se água somente se o veículo estiver ligado. Correia do ventilador. A tensão na correia do ventilador precisa ser inspecionada periodicamente. Se estiver correta, a correia deve ceder até 1,25 centímetros, ou seja, meia polegada, na seção média entre a polia do eixo de manivelas e a polia da bomba d'água. Quando duas ou mais correias são utilizadas na mesma polia, elas precisam ser substituídas em conjunto. Filtro de ar. É importante mantê-lo sempre limpo, seguindo as instruções do fabricante quanto à troca. Óleo de transmissão e diferencial. Geralmente, são substituídos após 1000 horas de funcionamento, dependendo das instruções do fabricante. Óleo hidráulico. Precisa ser trocado a cada 2000 horas de uso ou, no mínimo, uma vez por ano. A verificação é feita com a torre no chão. Em caso de falta, indicada pela vareta, use óleo hidráulico. Com o motor funcionando, verifique todas as funções hidráulicas. Todos os movimentos da torre devem ser suaves. Incline a torre completamente à frente e atrás e levante os garfos à altura máxima. Se os garfos não alcançarem a altura máxima, é indicação de que o nível do óleo está baixo. Bateria. Se a bateria não for seca, verifique o nível da água. Óleo de freio. Verifique o nível do fluido e adicione mais, se necessário. Pressão dos pneus. Pressões inadequadas nos pneus podem prejudicar a estabilidade da empilhadeira. Consulte o manual. Lubrificação. Verifique com atenção a lubrificação das correntes de elevação.
elas estão expostas a condições severas de operação. Nas empilhadeiras a gás, verifique a instalação do gás. Vazamentos podem ser detectados com auxílio de espuma de sabão. No caso de empilhadeiras que são usadas em mais de um turno de trabalho, a verificação precisa ser feita a cada troca de turno e as anormalidades verificadas pelo profissional devem ser informadas ao setor de manutenção responsável. Muitas vezes a empilhadeira substitui com vantagens outros equipamentos de movimentação, como talha e ponte rolante, por exemplo. Ela faz com que o carregamento e descarregamento de veículos e a movimentação no interior dos depósitos sejam feitos num tempo menor. Essa agilização ajuda a reduzir o custo de transporte, porque permite que os caminhões realizem um número maior de viagens. A empilhadeira é importante também para a melhoria de seu serviço e o de todos os trabalhadores envolvidos no manuseio da carga. Com ela, é possível reduzir o contato físico com a mercadoria transportada, o que aumenta a segurança tanto dos trabalhadores como da carga, diminuindo os riscos de acidentes. Você, operador de empilhadeira, precisa saber que cada carga exige uma movimentação adequada. É importante conhecê-las para executar seu trabalho sempre melhor. Basicamente, existem 4 tipos. As cargas embaladas são as acondicionadas em caixas, sacos, feixes e fardos, como, por exemplo, latas, material eletrônico ou livros. Cargas diversas são as cargas transportadas sem embalagens e algumas vezes de forma individual. Por exemplo, tubos, bobinas ou pneus. Já as cargas especiais são cargas que, por uma característica própria, exigem cuidados com higiene, manuseio, embalagem e sinalização adequada, com placas e etiquetas especiais. Por exemplo, produtos perecíveis, produtos perigosos e valores. A movimentação de cargas com empilhadeira ocorre em geral de 3 maneiras: carga embalada, carga paletizada e carga em containers. Na carga embalada, o material normalmente é acondicionado em caixa, saco, tambor ou feixe e é movimentado individualmente ou no interior de gaiolas e caçambas. Na carga paletizada, a base sobre a qual se arruma a carga é o palete, ou estrado de madeira ou plástico, com aberturas para o encaixe do garfo das empilhadeiras. Vamos ver agora quais são os mais usados. O palete de 2 entradas possui aberturas para os garfos da empilhadeira em direções opostas, limitando o acesso à carga a estes 2 lados. São os paletes de maior utilização no Brasil. Já o palete de 4 entradas tem abertura nos 4 lados e assim o garfo pode ser inserido em qualquer direção. Ele facilita a movimentação da carga, principalmente em depósitos com corredores estreitos e área insuficiente para as manobras da empilhadeira. Para alguns tipos de mercadorias, é possível utilizar o leve ou deixe. É um tipo de palete que possibilita a separação do conjunto carga-estrado. Ele possui aberturas na parte superior e inferior. Quando os garfos da empilhadeira são introduzidos na abertura inferior, o conjunto estrado-carga é movimentado junto. Colocando-se o garfo na abertura superior, a carga será levantada diretamente por ele, permanecendo o palete no local. Consegue-se assim a separação entre carga e palete de forma mecanizada. É esta dupla forma de uso que deu o nome leve ou deixe ao palete. Os containers mais usados são os de 6,10 metros, 20 pés, e 12,20 metros, 40 pés. Container é uma caixa fechada, em geral de aço ou alumínio, dentro da qual a carga é acondicionada. É a forma mais utilizada de reunir cargas em um só volume. Além da vantagem de manuseio, garante um maior grau de segurança no que se refere a roubos, quebras, avarias e extravio. Existe um momento durante o processo de transporte no qual as mercadorias necessitam ser estocadas por um período mais longo entre coleta e distribuição. Essa fase é geralmente chamada de depósito ou armazenagem.
A armazenagem de produtos deve garantir a plena mobilidade, tanto dos equipamentos de movimentação como dos materiais estocados, bem como o máximo aproveitamento da área disponível. O tipo mais comum de armazenagem é a horizontal, na qual os produtos, depois de classificados, são dispostos em áreas pré-determinadas no plano horizontal, ou seja, sem uma preocupação com o aproveitamento do espaço vertical. É importante lembrar que mesmo nesta forma de armazenagem, há algumas vezes um pequeno empilhamento de cargas utilizando gaiolas ou rack, por exemplo. A outra forma comum de armazenagem é a vertical, na qual são utilizadas estruturas para melhorar o aproveitamento da superfície do depósito. Normalmente, utiliza-se cantoneiras metálicas perfuradas, dotadas de prateleiras com altura regulável. Esse tipo de prateleira permite armazenar cargas de pequeno porte sem o auxílio de equipamentos. Outro tipo semelhante, porém mais robusto, é a estrutura porta-palete. Permite a armazenagem de estrados em alturas diversas e possui vigas fixadas nas colunas, onde se apoiam os paletes. Há vários tipos de porta-estrados e os de profundidade simples são os mais comuns. Nele, todos os paletes estocados ficam em contato direto com um corredor.